Mais de 14 horas na frente do computador, sem buscar nenhuma referência na internet, sem assistir nenhum vídeo sobre o assunto ou alguém explicando uma maneira de fazer esse código, sem pesquisar no Stack Overflow, somente utilizando os conhecimentos de programação que eu tinha até o momento e usando muita, mas muita lógica, foi o que eu decidi fazer nos últimos 3 dias. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aí de como que foi programar esse joguinho da cobra. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui é por que eu não pesquisei nenhum outro código para ter uma noção prévia de como fazia, para me auxiliar durante o desenvolvimento desse joguinho. Basicamente foi porque eu queria testar a minha lógica e ver se eu conseguia fazer sem a ajuda de nenhum código aí. O programa completo deu 424 linhas de código e eu tenho certeza absoluta que dá para fazer esse programa com mais ou menos 100 linhas de código, 180, 200 assim mais ou menos. Tem coisas que olhando agora, depois de assim dando uma olhada no meu próprio código, eu já identifiquei várias coisas que dava pra mim reescrever e deixar melhor com menos linha. E só pra avisar, pra fazer esse joguinho aí, eu utilizei a linguagem C# e a ferramenta foi o Visual Studio 2023. Bom pessoal, a base do joguinho da cobra é uma matriz. Uma matriz nada mais é do que um vetor de 2 dimensões. Explicando de uma maneira bem leiga para qualquer um entender, é tipo aquele jogo de batalha naval que você pode escolher a posição que você vai jogar bomba, você pode escolher A1, D2 e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. A cobrinha vai se mexendo nas posições da nossa matriz até que ela colida com a maçã. E quando isso acontece, ela ganha mais uma parte para o corpo. E aí ela se movimenta novamente até encontrar a maçã de novo. E aí quando ela pegar a maçã, ela ganha mais uma parte para o corpo. E essas partes vão se movimentando junto com a cabeça na nossa matriz. Eu não preciso explicar como esse jogo funciona. Eu acho que todo mundo já nasce sabendo as regras dele. Mas esse conceito da matriz eu tinha que explicar, porque é a base do meu programa. Então vamos lá. Eu decidi estar tratando os objetos desse jogo, como por exemplo a cobra, a maçã, a borda, como números. Então, por exemplo, a cobra, ou melhor, a cabeça da cobra é representada pelo número 1. A maçã é representada pelo número -1. A borda do jogo é representada pelo número -2. E a área jogável, que é onde a cobra pode se mover, é representada por zeros. Então, a primeira coisa que eu fiz no programa foi criar uma função que preenchia essa nossa matriz com esses números. O número -2, que é a borda, ele já tinha a posição fixa, que é ao redor do nosso mapa. O número 0 também. Qualquer parte que não fosse a borda seria preenchida por números zeros, que é onde a gente está livre para poder se movimentar. A maçã podia ser sorteada em qualquer lugar do mapa que não seja a borda, e a cobrinha começava geralmente quase no centro do tabuleiro. Isso podia variar pelo tamanho do tabuleiro, então era uma posição meio que variável. Então agora que a gente está representando os objetos do jogo com números, ficaria mais ou menos assim o número 1 se movimentando na nossa matriz, até que ele encontrasse o número -1, que é a nossa maçã. Assim que ele colidisse com a nossa maçã, uma parte seria adicionada ao corpo, e essa nova parte vai ser representada pelo número 2. E aí a nossa cobrinha vai passar agora a se movimentar pelo mapa novamente, até encontrar uma maçã nova. Assim que ela encontrar a maçã e comer, mais uma parte vai ser adicionada ao corpo, que agora essa parte é representada pelo número 3, e ela vai seguir procurando por mais uma maçã. Eu acho que já deu para vocês pegarem essa lógica. Cada parte adicionada agora vai ser representada pelo número sucessor à parte anterior que já estava lá, porque dessa forma fica bem mais fácil de controlar a cobrinha, o corpo todo dela. Só que vamos ser sinceros, dessa forma que tá aí, não fica muito bonito. A gente representar com números, ninguém gostaria de ver números se movimentando assim. É para isso que eu criei uma função que trocaria esses números na hora de apresentar para a tela. Ela trocaria esses números por símbolos. O número -2, que a borda seria representada pelo X, pela letra X do teclado mesmo. O número 0 seria representado por um ponto. A maçã seria representada pelo um sorrisinho, pelo aquele emoji de sorriso. E a cabeça da cobra e as demais partes delas serão representadas pelo caractere quadrado preto. Dessa forma eu consigo controlar cada posição da matriz, porém o usuário não precisa ver isso, e é exatamente para isso que essa função serve. E agora com os símbolos se movimentando fica bem mais bonito e bem mais fácil de entender o jogo. A próxima coisa que eu tinha que fazer era permitir que a cobra se movimentasse pela matriz através das teclas pressionadas no teclado. E as teclas que seriam utilizadas para fazer a movimentação seriam o WASD,
WASD, que é a maioria dos jogos aí que vocês conhecem de FPS, a maioria dos jogos aí, a gente utiliza o WASD. Então para isso eu fiz uma função que ia ler a tecla pressionada e com base nisso ia movimentar a cabeça da cobra para uma das 4 posições que estão em volta dela. E se a tecla W fosse pressionada, eu movimentaria a cobra para cima, no caso, uma linha a menos na nossa matriz. Nesse caso, eu teria que pegar a linha que a nossa cobra tá e movimentar para uma a menos, que aí daria o movimento para cima. Se a tecla A fosse pressionada, eu teria que movimentar uma coluna a menos, que no caso seria a esquerda. Se a tecla S fosse pressionada, eu movimentaria também na linha, só que agora para uma posição a mais, que seria a posição para baixo. E se a tecla D fosse pressionada, eu movimentaria na coluna, só que agora para uma posição a mais, então seria para direita. E bom, eu implementei essa função, estava funcionando direitinho, só que a gente tem um grande problema: a cobra não pode voltar para trás. Então se a cabeça da cobra sair de uma posição e para outra e tentar voltar na posição anterior, a gente não pode deixar isso acontecer. Para isso eu criei uma funçãozinha que faz esse bloqueio caso a cobra tente se movimentar, de uma forma que eu criei uma variável que marcava a posição que a cobrinha estava, deixava ela se movimentar naturalmente, e se ela tentasse voltar para a mesma posição que essa variável indicava, o programa bloqueia, fazendo com que ele continue no reto, parecendo que nada aconteceu. Agora que a gente consegue movimentar nossa cobrinha e já tem um controle para ela não voltar para trás, o que a gente precisa fazer agora é decidir o que vai acontecer quando ela encontre com a maçã. Para isso, eu fiz uma outra função que ficava verificando a cada movimento se a posição que a cabeça da cobra estava era a mesma posição em que a maçã estava. Quando isso fosse verdade, a maçã seria jogada para outro lugar aleatório, já que afinal ela foi comida, então ela precisa aparecer em outra posição aleatória. E para fazer essa escolha dessa posição aleatória, pessoal, eu tive que criar uma outra função que analisava todos os espaços disponíveis no jogo, sendo que esses espaços livres não poderiam ser a borda, a cabeça da cobra e nenhuma outra parte da cabeça da cobra. Então ela verificava todos os espaços disponíveis e aí escolher uma posição dentre esses espaços para colocar a maçã. E bom, o que acontece quando a cobra come a maçã? É exatamente, ela ganha mais uma parte pro corpo. Como você já deve esperar, tive que fazer uma outra funçãozinha para adicionar essa nova parte ao corpo da cobra. No caso, eu separei em 2 funções. Uma delas adiciona o primeiro pedaço da cobra e a outra função vai adicionar o resto do corpo. A primeira função, que adiciona a primeira parte do corpo, ela se baseia na posição da cabeça. Ela basicamente pega a última posição em que a cabeça esteve e adiciona essa parte do corpo exatamente nessa posição. E a segunda função, ela pega a última posição em que a última parte do corpo estava e adiciona mais uma parte exatamente nessa posição. Então, bom, dessa maneira que tá aqui, a gente já consegue se movimentar pelo mapa, evitar que a cobra volte na mesma posição, a gente consegue comer uma maçã, ganhar mais uma parte do corpo e a parte não tá acompanhando a cabeça da cobra, exatamente como vocês estão vendo aí. O que a gente criou foi uma função para movimentação da cobra, mas somente para a cabeça dela. A gente precisa fazer com que o corpo também acompanhe a cabeça. Para isso eu criei mais uma funçãozinha que fazia com que a próxima parte seguisse a parte anterior. Então, por exemplo, o número 2 ia seguir a última posição em que o número 1 foi. O número 3 ia seguir a última posição em que o número 2 foi. O número 4 ia seguir a última posição em que o número 3 foi. E assim por diante, aí sim causando o efeito da movimentação. E não só causando efeito, ela realmente se movimenta agora dessa maneira. E para finalizar, a gente precisa fazer mais algumas coisinhas, que no caso são verificar se a cobra encostou na borda, ou seja, ela bateu na borda e perdeu. Verificar se a cobra bateu na própria cauda e também perdeu. E verificar também se a cobra já comeu todas as maçãs, assim encerrando o jogo e apresentando a mensagem de vitória ao usuário. Também para cada uma dessas coisas eu fiz uma função específica, testei, todas elas funcionaram e aí a gente parte para a última parte, que é chamar todas essas funções no método principal, que é onde roda o programa. Então fazendo alguns ajustes, adicionando velocidade de movimentação para cobra, contagem regressiva no começo do jogo, tela de game over personalizada, taxa de atualização de tela, e após tudo isso a gente finalmente tem o nosso joguinho da cobra funcionando.
link para você baixar vai estar no meu GitHub. Eu também adicionei a versão do código comentada 100%. Praticamente todas as linhas de código têm a explicação do que ela faz, porque é óbvio que no vídeo eu não vou conseguir contemplar o que todas as linhas fazem. Era só um apanhado geral mostrando as funções mais importantes do código. Bom, então é isso. Eu não recomendo que você utilize o meu código como um exemplo para estar fazendo a sua versão desse joguinho da cobra. Eu fiz de um jeito muito mais complicado do que deveria ser. Por isso que eu não recomendo você estar usando o meu jeito, porque com certeza, eu tenho 99% de certeza, na verdade eu tenho 100% de certeza que existem muitas formas diferentes de fazer esse código que são muito mais fáceis e que consomem muito menos linhas, e você não vai ter que explodir o seu cérebro de tanto raciocinar para poder entender o código. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.